Certo dia, um homem encontra seu maior algoz ao caminhar nas esquinas da vida, um ser de grande presença e que lhe observa com atenção e cuidado. O homem jamais o havia encontrado, porém sabia exatamente de quem se tratava. Reconhecia o inimigo como quem reconhece a um irmão. Finalmente nos encontramos. A voz se projetava da boca do estranho sem que ela se movesse. Estou lhe esperando há muito tempo nesta esquina, desde antes dela ser construída, antes mesmo da aurora de sua vida. Chegaste cedo, mas lhe recebo com os braços abertos. Pois saiba que eu, por outro lado, não pretendo viver sob o signo do horror a ti. Não resistirei à tua investida, mesmo que a esperasse em outra esquina mais longa e não nesta. Graças ao tempo, não precisarás carregar este fardo. Estou aqui para levar-te comigo. Hoje cheguei e não mais lhe deixarei. O homem não parecia abalado. Talvez assim fosse na derradeira hora para todos que tivessem este diálogo com o fim de si mesmo. Não há como saber sem estar em seu lugar. Os olhos de ambos se encontraram e, por um momento breve, ambos puderam notar que a realidade é que um não estava pronto e outro estava pronto demais, até mesmo mais do que o necessário. Escuta, o que houve que tu não estás com medo de mim? O ser deixa claro que tal medo existe em outros e parece incomodado, curioso. Me intriga a tua postura perante o que sou. Preciso ser honesto contigo, meu amigo. O homem parecia cansado de si mesmo, do fato de existir, e seus olhos pareciam já terem sido tocados pelo algoz à sua frente. Não possuo sentido para existir. Meus entes queridos não precisam de mim. Meu sustento advém de algo que me faz sofrer. Vivo sem propósito e tudo que sempre quis foi realizar ações que pudesse me orgulhar. Falhei de uma maneira sem precedentes. A vida não foi como eu esperava. Digo ainda que o tempo gasto comigo foi algo perdido e me envergonho de tamanha decepção que fui. O tempo não é um problema para mim. Me daria a honra de caminhar comigo para nosso destino inevitável, caro homem? Não sendo um problema, poderia eu tirar algumas dúvidas contigo, sábio amigo? Os olhos do homem pareciam curiosos como os de seu algoz, agora tratado como amigo. Sua anterior tristeza mesclava-se com esta nova curiosidade e lhe dava um novo aspecto. Seus olhos pareciam de uma cor púrpura vívida. O sábio amigo lhe acenou positivamente com sua cabeça, de maneira firme, porém gentil. Minha primeira dúvida é, de fato, quem é você? Ora, achei que fosse óbvio. Sou o seu fim. O meu fim especificamente? O fim da vida de todos? O fim da existência de todas elas? O homem parecia um pouco perturbado. Não entendia o que aquilo tudo significava. Para me entender, é necessário ter caminhado comigo. Você não me entende totalmente por não ter feito a jornada ao meu lado. Você ansiou por mim em diversos momentos da sua caminhada, mas nunca me convidou de fato para andar ao teu lado. Sou a morte dos homens, a morte dos animais, a morte das plantas. Sou a morte das estrelas. Todos caminharão ao meu lado em algum momento. O homem estava escandalizado com a nomeação de fato.
Seu sábio amigo, a morte, lhe fitou e pela primeira vez em sua existência de não-vida, obteve uma reação tão sincera de alguém. Vejo que você não está apavorado como acontece com frequência, mas também não está em êxtase pela descoberta de minha existência consciente, como também já tive que lidar. Não, eu apenas tenho tantas perguntas, tantas coisas que não sei e gostaria de saber, tantas mudanças para se fazer em um tempo que não me é mais acessível. As lágrimas do homem contrastavam com a expressão vazia da morte ao lhe olhar de frente. Veja bem, a mortalidade é uma certeza. Os homens a enfrentam desde seu alvorecer, porém o simples ato de me mencionar já os escandaliza. A segunda pergunta. O homem limpa as lágrimas e quer seguir adiante no seu pensamento. Qual a razão de sua maldade? Não entendi sua pergunta, meu amigo. Maldade? Achas que sou mau? Não faço apenas a minha função? Permita-me que eu lhe questione por um momento. O que poderias tu querer saber de mim? Qual a diferença mais importante entre nós dois? Ora, a diferença primordial para nós é o tempo. Enquanto ele não lhe importa por seres imortal, o meu é limitado pela minha mortalidade. Engana-te, eu não sou imortal. O tempo não importa para mim por outra razão, e é por esta razão que nos diferenciamos. Enquanto você não atribui sentido à tua existência, eu sei muito bem o que devo fazer com a minha. Amigo, a entropia do universo é implacável. Eu irei durar por muitos bilhões de anos. Sim, tenho mais tempo que você. Porém, um dia o universo irá se apagar e tudo morrerá. Neste momento, eu também devo morrer. Tenho em minha consciência que fiz o que devia fazer, com um sentido realizado. O homem ficou mudo e foi tomado por inúmeras reflexões no seu interior. Ele poderia ressignificar sua existência? Poderia encontrar um sentido para o seu viver e aplacar a sua existência tão destituída de significado? Poderia modificar o olhar que tinha sobre si e, consequentemente, modificar o olhar que tinha para o mundo? Poderia? Se poderia, já não o pode mais. O seu último suspiro é logo à frente, e agora tais pensamentos não podem mais modificar a sua jornada. Lhe faço a última das perguntas, antes de caminhar ao teu lado. O homem falava com um enorme pesar, algo que não havia ao encontrar a morte. Qual o sentido para a vida? Qual a razão de nascermos e morrermos? Você é muito interessante. A morte gargalhou sem mover os lábios. Eu não sei a resposta para tal pergunta. O sentido é seu, não tenho como lhe mostrar o que deves fazer. Posso lhe dar alguma dica em forma de questionamento. Você já me disse que a vida foi diferente do que você esperava dela, mas, por um acaso, já perguntou a si mesmo o que a vida espera de você? Já agiu pensando por este viés? Eu sei o meu sentido para existir, porém ele é o meu propósito e não o teu. Como poderia ser o teu propósito soprar ao infinito o fim de todas as vidas? Como poderias eleger a hora e local que as vidas se findam? Não poderias, e por isso não o faz. O meu sussurro faz o tempo muito valioso por ser raro. Enquanto tenho bilhões de anos para existir e me realizar, vocês têm menos de um século,
alguns menos de um punhado de décadas. O que fazem com tal tempo é precioso. Então, se pergunte com frequência se estão vivendo de fato ou apenas existindo no aguardo para fazer a caminhada ao meu lado. Por um momento, tudo pareceu claro ao homem. Seus entes queridos, o trabalho que ele gostaria de realizar, o tormento que iria enfrentar com bravura, todos os valores que lhe eram caros e todo o potencial que poderia ter sido. Ele chorou, não de desespero, mas de arrependimento por ter esperado até o seu último suspiro. Agora não poderia mais vir a ser quem gostaria de ser. Nunca é tarde para mudar quem se é, exceto quando o é. Para ele, era. Gostaria eu de ter sido quem era, não o que gostariam que fosse. Gostaria de ter me realizado e de ter encontrado um propósito para realizar minha existência. Me alegro, sim, de ter descoberto as possibilidades em nossa sincera conversa, porém também gostaria de ter pensado sobre isso antes. Gostaria de ter amado com intensidade, ter sonhado e realizado os sonhos com plenitude, ter observado o sol nascer com sua pureza inigualável, ter plantado uma rosa que seria linda pelo tempo que lhe coubesse. E, por fim, gostaria de ter chegado para a nossa caminhada com um sorriso no rosto, por ter sido quem deveria ser. Aceito meu fim com o coração repleto de arrependimentos. Não tenho mais perguntas. Podemos caminhar. A morte não fez nenhuma menção de caminhar ao lado do homem. Ela sorriu e perguntou uma última vez: o que farás da tua vida até a próxima esquina? O homem ficou confuso. O que fará? O seu suspiro final havia sido dado e ele estava pronto para caminhar no meio de um trio composto pela morte, por ele e por seus arrependimentos. Pela primeira vez, a morte falou com seus lábios se movendo. Porém, não foi a sua voz metálica e profunda que saiu de sua boca. Foi uma voz humana que logo foi acompanhada por uma silhueta embaçada de uma moça com longos cabelos negros, vestida de branco. O homem olhou confuso ao seu redor, viu rostos conhecidos e a moça à sua frente lhe disse com um sorriso: bem-vindo de volta.